Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero oferecer esse culto em ação de graça, por poder estar aqui de pé, pela cura que o Senhor me deu, pela restauração dos meus ossos do pé. Eu louvo a Deus por poder estar de sapato. Eu louvo a Deus porque Ele é bom. E sabe por que eu estou chorando, irmãos? Eu não estou triste, não. Eu estou alegre. Sabe por que eu estou alegre? Porque hoje Deus fez uma viagem comigo enquanto eu estava ali sentada. Hoje Deus me fez lembrar no tempo que eu sentava lá na galeria, porque eu não podia sentar nos jovens e nem podia sentar nas irmãs, porque eu não tinha um compromisso com Deus, mas havia uma promessa sobre a minha vida, havia uma promessa de salvação, e hoje existe salvação para esta casa. O Senhor, Ele veio buscar aquilo que havia perdido. O Senhor, Ele veio restaurar. O Senhor, Ele veio confundir aqueles que pensam que são. O Senhor, Ele veio para mostrar que Ele pode transformar as coisas loucas deste mundo em pessoas sedentas de Deus, em pessoas que estão dispostas a pagar o preço pelo Evangelho. Você pode ser grato a Deus pela tua salvação. Você pode ser grato a Deus pelo sacrifício na cruz do Calvário, porque não foi você que foi pendurado no madeiro. Você pode se alegrar por isso. Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que estava sobre ele, o castigo que foi sobre ele era meu, era teu. Irmãos, eu fiquei a madrugada de ontem, todo o dia de hoje, pedindo a Deus que falasse comigo. Minhas amigas estão muito felizes pela vida delas. Cristiane e Conceição. Cristiane, além de minha amiga, é da minha família agora, porque minhas filhas namoram os filhos dela. Ó. Então, Deus uniu a nossa família. Estou muito feliz por ela estar aqui hoje. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro na carta aos Efésios. Vamos estar lendo o verso 8, 9 e 10. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, 9 e 10. Depois eu vou estar lendo outro texto. Eu falei, eu vou pregar o que eu preguei ontem, Engenho da Rainha, Lucas 5. O pastor leu Lucas 5. Aí eu falei, eu vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. O obreiro Gabriel leu. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Ele fica quieta, porque quem fala não é você. A palavra é minha, fica quieta, se liga aí. E Deus desde ontem está ministrando salvação, irmãos. A gente se preocupa com tanta coisa, esquece do principal, que é a salvação. A gente briga por cargo dentro da igreja, fica de cara feia. A gente fala, irmão, nós vivemos tanto para esse mundo e tão pouco para Deus. E Deus falou comigo, pregue salvação. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, mas não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Pode assentar em nome de Jesus. Por que o Senhor ele me trouxe nesse texto? Porque hoje nós vivemos uma briga, sempre vivemos, né? O cristão, aquele que aceita Jesus, ele trava uma briga com ele mesmo. Todo dia há uma luta. Só que nós sabemos que existe um que é poderoso, que habita dentro de nós, que é capaz de vencer essa luta. Porque nós sabemos que a obra, Jesus ele veio e ele nos remiu em espírito. O nosso corpo ele não é remido. Você consegue entender isso? O nosso corpo ainda não é remido.
É por isso que nós ainda pecamos. Mas o Senhor, Ele é Espírito. E Ele diz que Ele procura aqueles que adorem em Espírito e em verdade. Eu quero aqui levar você um pouquinho atrás para que você possa compreender bem essa mensagem. Quando Adão e Eva caem no Éden, eles rompem a ligação com Deus, eles causam uma inimizade com Deus. Eles não têm mais acesso ao Senhor. Quando esse acesso é rompido, nós passamos a sofrer diversas situações que não eram para nós estarmos sofrendo. Uma delas é a morte carnal e a morte espiritual. Só que embora a nossa carne não esteja ainda remida, mas quando o Senhor Ele voltar, nós vamos ser transformados, o nosso corpo vai ser glorificado, nós vamos receber um novo nome, uma nova identidade. Quantos creem nisso? O Senhor, Ele veio para resolver o problema mais sério, porque é em espírito que nós nos comunicamos com Deus. Então o Senhor, Ele falou, eu preciso voltar a me comunicar com os meus filhos. Alguém aqui já brigou com algum filho seu? Levante a sua mão assim, ó. Nós somos humanos, né? A gente ama, não é? Nós ficamos com o nosso coração apertado, dá vontade de mandar o zap, o orgulho fala mais alto, e a gente fica naquela briga, manda, não manda, mas daqui a pouco o amor, ele vence. O amor, ele vence a contenda, o amor, ele vence a inimizade. E o amor de Jesus é tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele abriu mão do trono de glória por um momento. Olha só. Jesus estava lá no céu. O problema quem causou foi o homem, ele tinha tudo para dar certo. Ele escolheu pecar. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu já ouvi muito isso. Então, Jesus ele já tinha, quando ele criou o homem, ele já sabia que o homem ia cair. Irmãos, ele poderia saber, porque ele é onisciente, onipresente, mas ele confia em você. Ele quer depositar confiança em você. Então, por que Jesus ele colocou aquela árvore lá no Éden? Porque adoração e obediência só é boa se você tiver a opção de dizer sim ou não. Se for obrigação, não é adoração verdadeira. Você tem um livre-arbítrio, e Adão e Eva também tinham um livre-arbítrio no Éden. O Senhor falou, vocês podem desfrutar de tudo, menos da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas aqueles que foram feitos para dominar, porque eles foram feitos, criados para dominar sobre a terra, foram dominados por ela. E tem muitos hoje em dia que ainda estão sendo dominados por aquilo que nasceram para dominar. E essa inimizade perdurou por muitos anos. Alguns rituais, algumas formas, algumas tentativas para que essa rendição, para que essa remissão pudesse acontecer, nós vemos no Antigo Testamento através dos sacrifícios. Só que os sacrifícios não eram o suficiente. Por quê, irmãos? Porque era muito fácil, eu já ministrei isso daqui. Olha como é que funcionava o sistema de sacrifício. Existia o templo, o tabernáculo, os sacerdotes. Então você pecava, de acordo com o seu pecado, você escolhia um animal, aquele animal era oferecido no teu lugar, você pagava o preço por aquele animal e pronto, você estava limpo. Mas hoje nós sabemos que não existe remissão sem quebrantamento e arrependimento. E por que as pessoas não valorizavam aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento? Porque quem morria eram os animaizinhos. Enquanto a gente não sente, enquanto não dói na nossa carne, fica difícil a gente compreender a dimensão do preço que foi pago. Mas Jesus, a Trindade, elabora um plano
o plano de salvação. E ele desce, se faz homem, nasce, passa por tudo aquilo que ele passou, mas a sede de Jesus era salvação. E é aí que eu quero começar a pregar. Jesus, ele desceu do trono com sede de salvar. Jesus, ele desceu do trono com vontade de buscar o que se havia perdido. Com vontade de visitar quem ninguém visitava. Com vontade de alcançar aqueles que a religiosidade hipócrita daquele momento corrompido não alcançava, aqueles que não podiam adentrar nos templos. Aqueles que estavam à margem da sociedade. E Jesus começa a sua obra redentora. Ela se consumou na cruz do Calvário, mas ela começou a partir do nascimento de Cristo aqui na terra. Nós estamos numa campanha Vivendo os Milagres. Eu quero passear com vocês pelos milagres. Eu quero começar Lucas capítulo 19, a partir do verso 9. Se vocês não quiserem abrir, o irmão quiser colocar aqui no Data Show. Aqui está falando sobre Zaqueu, publicano. Ou melhor, eu vou ler o texto todo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Vamos dar uma parada aí? Você já parou para pensar o que leva um homem, que se fosse hoje em dia, trabalha na Receita Federal, um homem conhecido, rico, chegar ao ponto, ao nível de subir numa figueira brava, de entrar no meio de uma multidão, de se expor. E a intenção dele, ele queria ver Jesus. Ele não tinha nem a pretensão de que Jesus o visse, porque ele era pequeno, porque a multidão era grande. Mas ele queria ver Jesus. Olha como é que a salvação começa. Olha como é que a salvação ela parte. Olha como é que a salvação ela se inicia. Primeiro, com despertar, eu preciso ver Jesus. Eu preciso procurar Jesus. Eu preciso saber aonde Jesus vai passar. Eu preciso saber o trajeto dele. Eu preciso ver com os meus olhos aquilo que ele pode fazer. E quando ele é visto por Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: hoje me convém. Hoje me convém, hoje eu escolhi fazer pousada na tua casa. Hoje eu escolhi você, a tua casa, a tua necessidade, o teu milagre. Veja que ele queria ver Jesus, mas quem viu ele foi Jesus. Tem horas que nós pensamos que o Senhor não está vendo. Irmão, tem uma multidão, bilhões e bilhões de pessoas na face da terra, mas o Senhor, Ele conhece o teu choro, Ele conhece a tua oração, Ele ouve a tua voz, Ele conhece o teu gemido, Ele sabe da necessidade da tua casa. Eu não sei qual era a situação que Zaqueu estava passando dentro da sua casa, mas eu sei que Jesus não visita a casa de quem não precisa. Nós até cantamos no corinho que Jesus passeia. Irmão, Jesus é muito poderoso para ficar visitando gente à toa. Jesus, ele é ocupado demais para visitar gente à toa. Jesus, quando ele entra, é para resolver problema. Jesus, quando ele entra, é para solucionar problemas.
Quando ele diz no meio da multidão que ele vai parar de seguir com a multidão e que ele agora vai pousar na casa de um homem publicano, pecador, fraudulento, mal visto pela sociedade, porque ele cobrava impostos ali entre o seu povo, ele era mal visto pela sociedade, e Jesus ele entra na casa desse homem. Jesus, ele entra na casa desse homem que talvez eu e você não entraríamos hoje. Esse é o erro do evangelho de hoje. Nós queremos viver entre a gente. Nós somos a elite, porque somos salvos. A propagação do evangelho virou coisa do passado, porque hoje nós vivemos para coisas terrenas. Hoje nós vivemos brigando por cargos. Hoje nós vivemos brigando entre si. Hoje nós vivemos brigando por coisas terrenas. Hoje nós vivemos fazendo campanhas só para porta de emprego, para marido voltar, para filho voltar. Ei, a tua salvação está em dia. Como é que anda a nossa salvação? Tem gente querendo trabalhar muito. Efésios diz... Paulo diz aos Efésios, olha, a salvação não tem nada a ver contigo, é tudo com ele. Tu pode se vestir da cabeça aos pés, tu pode tapar tudo, tu pode fazer o que você quiser. Isso não tem a ver com salvação. Salvação tem a ver com ele. Foi cantado aqui, é tudo para ele, é tudo por ele. Viver uma vida de santidade é consequência de ser salvo. Você quer ver uma coisa? Alguém que já passou por uma situação de perigo, alguém que já passou por um incêndio, não dorme mais sem desligar o gás. Alguém que já sofreu um acidente de carro, anda mais ligado. Alguém que já sofreu um acidente de moto, anda mais ligado. Mas o ser humano, irmão, é tão inconsequente que ele se queima. Ele se machuca, ele enfia o dedo na tomada, e ele é pior do que criança, ele não aprende e ele volta a fazer a mesma coisa, porque não foi ele pendurado no madeiro. Nós vivemos o tempo da graça. A graça eu faço o que eu quero, a graça tu não faz o que quer não, porque a graça não é de graça. Não foi o teu sangue que verteu na cruz, não foi o teu filho que morreu na cruz. Quem disse para você que viver pela graça é fácil? No tempo da graça, a Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra alguém, não só você precisa reconciliar, mas que você precisa amar essa pessoa. Isso é fácil? Mas é graça. A graça não diz só que você tem que falar com ele, não. A graça diz que se ele bater na tua porta precisando, você tem que ajudar. É fácil isso. Mas é o que Jesus faz por nós. Nós somos ingratos. Nós não merecemos. Ele morreu e ressuscitou por vidas que ainda estão lá fora, precisando de uma palavra. Enquanto nós estamos brigando entre si, vidas estão morrendo sem salvação. Porque as nossas picuinhas terrenas são mais importantes, os nossos empregos são mais importantes, construir casas é mais importante. Construir uma carreira profissional é mais importante. A oração é aquela coisa repetida, aquela ladainha. A religiosidade toma conta dos templos. Qual é a nossa diferença daquela geração? Quando nós entramos, quando nós conversamos, quando nós abraçamos alguém que hoje é visto pela sociedade como alguém que não merece, como alguém que não é digno. Hoje, quando os nossos filhos se aproximam de pessoas,
de jovens que ainda estão no mundo, em vez da gente falar, prega para ele, a gente diz, não anda com ele. Nós fazemos assim. Se aquele crente não trabalhasse contigo, tu estava aí hoje? Se a tua mãe não orasse por você, você estava aí hoje? Quem era eu? Quem era você? Eu era jovem rebelde, respondona. Ninguém dava nada por mim. Mas um dia eu entendi aquilo que era a graça de Deus na minha vida. E eu falei, entra! Irmãos, eu quero dizer para você que evangelho é muito mais do que vir para a igreja terça, domingo, quinta, sábado, vir para a consagração, vir para a tarde do avivamento. Ser crente é muito maior e muito melhor do que isso. Viver o reino de Cristo na terra é muito maior do que isso. E nós fomos salvos para que outras vidas sejam salvas. Isso não é responsabilidade só do ministério, isso é nossa responsabilidade. E nós ficamos quietos, porque a gente não quer se contaminar, porque a gente não quer se corromper, porque a gente não quer já estar corrompido há muito tempo. O orgulho corrompe muito mais do que o pecado que outras pessoas cometem. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Quando a gente pensa que não, eu estou aqui, minha vida com Deus está em dia. Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, está aí vivendo o teu mundinho, vivendo o meu mundinho, enquanto as vidas estão lá fora, e você não é capaz de falar para uma vizinha tua do amor de Deus. Você não é capaz de ligar para quem tu está sentindo falta do teu lado na igreja. Você não é capaz. Hoje nós vivemos um tempo que se der paz do Senhor atravessado, a gente sai da igreja e vai para outra. Porque nós achamos que Jesus tem que agir como nós queremos que ele age. Jesus não faz isso. Jesus não está ali. Jesus não está aqui, Jesus não age assim, Jesus não entra ali. Ei, hoje ele convém, é ele que convém, não é você que diz, não é você que diz. Ele é o grande eu sou, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o controle é dele, tudo é dele. Tu é filho, mas o pai está vivo. Tu é filho, mas o pai está vivo. Tu é príncipe, mas o pai está vivo. Quem está na coordenação é ele. Quem está na direção é ele. O dono da igreja é ele. O dono do teu ministério é ele. O dono do teu dom é ele. E é ele quem continua comandando. Quando ele entra na casa de Zaqueu, as pessoas ficam alvoroçadas. Jesus para de fazer milagre no meio da multidão para entrar na casa de uma pessoa que é publicana? Para entrar na casa de uma pessoa que não merece o evangelho? Quem sou eu e você para dizer quem merece e quem não merece? Quem sou eu e quem é você para dizer quem entra e quem não entra no céu? Eu sou de um tempo agora em que as pessoas falavam, tu não vai para o céu. Veja bem. Jesus padeceu na cruz do Calvário, vai voltar como juiz na terra e tem essa incumbência. Essa incumbência não é minha nem tua, não. Nós estamos aqui com um propósito: pregar o evangelho e viver uma vida de santidade. Mas mesmo vivendo uma vida de santidade, isso não quer dizer que você é mais crente do que eu. Porque eu posso pregar 30 anos, eu posso estar na igreja há 40 anos, mas pode chegar uma pessoa que se converter hoje, 10 minutos, Jesus volta, ela vai para o mesmo céu que você, e as tuas obras? É por isso que Jesus fala aqui, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, não é pelas obras para que ninguém se glorie. É muito bom ser usado por Deus, viver uma vida de santidade é muito bom, ser crente é muito bom, isso é natural, não vem de vós, é dom de... É ele que transforma. Ontem eu estava conversando com a Cris, já parou para imaginar a nossa vida 10 anos atrás? Você já se viu? Como você era 10 anos atrás?
E foi você que se transformou? Foi você que se transformou? Não, eu quis. Você pode até querer. Eu já vi pessoas se convertendo, no outro dia a pessoa está com a vida toda, a pessoa está com roupa lá no pé e não fica 3 meses na igreja. Mas quando é Jesus que transforma, irmão, é uma coisa que você não consegue mais botar a mão no fogo. Você não consegue mais voltar atrás. Depois que Jesus entra na tua vida, você sente o que Zaqueu sentiu. Ele sentiu. Ai, irmão. Jesus estava na casa dele e ele falou assim: Senhor, vamos ler a Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia. E apressando-se, desceu e recebeu o que? Gostoso. Uma pessoa que sabe receber Jesus é outro nível, gente. Ele não sabia o que Jesus ia fazer na casa dele, mas só de Jesus entrar ele já estava feliz da vida. Aí ele, apressando-se, desceu, recebeu gostoso, e vendo todos isto, murmuraram. Vendo todos quem? A multidão que seguia Jesus. Mas quem é seguidor de Jesus é para murmurar quando Jesus entra para salvar? Mas a gente faz, né? Deixa em off, né? A gente faz. Aí vamos lá. E levantando-se Zaqueu, disse ao seu senhor: Senhor, olha o fruto da salvação, olha. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Você está entendendo o que Jesus foi resolver lá? Você está entendendo o que Jesus vai resolver na tua casa hoje? Hoje vem salvação para aquela casa. Hoje Deus vai tocar naquele coração de pedra. Hoje Deus vai tocar naquele coração. E não vai ser preciso ninguém dizer o que ele tem que fazer, não. Foi Zaqueu que disse: Senhor, eu estou com vontade de restituir. Eu estou com vontade de colocar a minha vida em dia. Eu não quero mais viver de fraude. Eu não quero mais viver daquilo que não presta. Eu quero novidade de vida. Aí o Senhor disse: já que tu entendeu, a minha visita na tua casa hoje tem salvação. A salvação faz a gente querer ser diferente. A salvação faz a gente dizer não para a carne. A salvação faz a gente entender que a gente não pode se sujar com qualquer coisa, porque nós fomos comprados por um preço muito alto. Se você e eu entendêssemos o valor que nós temos, nós não nos contaminaríamos fácil assim. Você pega o teu carro novinho e coloca em qualquer lugar? Por quê? Caro. Custou, saiu do teu bolso. Você limpa a tua casa todo dia, não é aquele piso que você demorou para fazer a obra. Você lustra o teu sofá que você comprou em várias parcelas, a tua geladeira. Por quê? Porque tudo aquilo que sai do teu bolso você zela. Mas aquilo que saiu do trono de Deus para você, você deixa passar desapercebido. Você está entendendo? Nós prestamos atenção em tantas coisas. Nós queremos viver tantas coisas. E parece que a história de que Jesus vai voltar é a história de carochinha. Ele vai voltar. Ele pode voltar para a gente hoje. Tem pessoas que não vão abrir o olho amanhã. A gente fica: não, Jesus é misericordioso demais. Quando a trombeta... Não, ele é bom, ele já resolveu tudo, ele já... Não, crê. Crê. Mas crê para arrependimento. Porque só acreditar em Jesus não funciona. Quando Jesus ele entra na tua casa, ele não vive na casa de gente de qualquer maneira. Irmão, Jesus ele é Deus. Você gosta de entrar em lugar sujo? Você até entra, mas quando tu entra, tu dá uma ajuda. Vamos limpar. Você não permanece ali muito tempo. Tu entra, você quer ter liberdade. Não, deixa eu dar uma ajudinha, deixa eu lavar uma louça, deixa eu colocar aqui em ordem um pouquinho. Não, eu vim para te ajudar, eu vim para mudar. E se você abre a tua porta, se você abre o teu coração e diz: Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, mas é só emoção do culto. Mas na hora dele querer fazer a obra que precisa, a gente diz: não, Senhor, não toca aí não, porque aí dói. Não, Senhor, não toca ali não, porque ali eu ainda gosto. Não, Senhor, não faz isso aqui não, porque aquilo dali eu ainda não estou preparada. Jesus fala: então, só acreditar que eu existo, qualquer um acredita. Satanás sabe que eu existo. E nem por isso ele vai para o céu.
Saber que eu existo e para que eu vim, ele sabe. Agora eu vou citar aqui a mulher do fluxo de sangue. Estava lá, desesperada, não sabia o que fazer. Mas diz a palavra do Senhor que ela ouviu falar de Jesus. Se ela ouviu, alguém falou de Jesus para ela. Alguém foi lá, na casa da impura, na casa da intocável, na casa de quem não podia, e falou de Jesus para ela. Quando ela escuta falar de Jesus, ela rompe a barreira, ela sai de casa. Ela falou, eu vou atrás dele. Se ele é isso, se ele é o Filho de Deus, eu vou atrás dele. Quando ela toca em Jesus, acontece aquela situação. Jesus vira para ela e diz, hoje a tua fé te curou? Primeiro ela salvou, gente. Porque a prioridade de Deus é salvação, não é a tua cura. A prioridade de Deus não está na tua matéria, está na tua alma, está no teu espírito, está na tua vida com Ele. A prioridade de Deus sempre vai ser a tua vida espiritual. Entenda isso. O cego de Jericó, gritando, a multidão mandando parar, e ele gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que ele estava gritando? Jesus, eu reconheço que tu é o Messias, eu reconheço que tu é aquele de qual a palavra fala, eu reconheço que tu é aquele que desceu do céu. Quando ele gritava, Jesus, filho de Davi, ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Por quê, irmãos? Porque era a maior obra Jesus já tinha feito. Que era fazer com que aquele homem cresce, sem enxergar. Porque foi dito aqui hoje, na hora da palavra ofertória. A gente quer ver primeiro. Nós queremos ver primeiro Deus agir. Deus não tem que mostrar nada para mim, nada para você. Ele é. Deus não tem que fazer nada pela gente. Ele já fez, ele foi dito, já está consumado. As pessoas brincam e falam assim, Jesus sabia que ele era cego e que ele queria ver. Mas Jesus entendeu que o lado espiritual do cego Bartimeu estava resolvido. O que aconteceu na matéria foi consequência de uma vida de salvação. Ele já tinha largado a capa antes de ser curado. Isso é fé, irmãos. Ele já tinha largado a capa antes de ser curado. Jesus falou o quê? A tua fé te salvou. Salvou, a salvação é o alvo. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor não possa trabalhar na tua vida material e nem na minha. Você pode, nós podemos orar, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz, o Senhor ainda restaura, o Senhor ainda prospera, porque nós somos filhos do Rei. Mas entenda, procurar o Senhor só por causa disso é infidelidade. É infidelidade. Vou fazer uma campanha de 7 dias. Para o meu marido voltar para casa. O marido volta para casa, não tem mais tempo para vir adorar, porque tem que ficar cuidando do marido. Vou fazer uma campanha para Deus abrir a porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, não volta nunca mais. Porque agora tem que trabalhar e não pode vir para a igreja. Tem gente que faz até campanha para o marido. Que tempo é esse que nós vivemos? Que tempo é esse que nós vivemos? Onde nós falamos uns dos outros. As pessoas ficam, vai naquela igreja, sai daquela igreja, vem para essa igreja, vai para aquela igreja, volta para aquela igreja, vai para aquela igreja, vai para aquela igreja. O problema é quem? Quem é o problema? Somos nós, irmãos. Nós somos uma igreja só. Nós não temos facção, afinal. Nós não podemos ser um povo faccioso. Nós declaramos todo final de culto. Segui a paz com todos. Para de declarar o que você não vive. Porque tu não controla a tua língua. O que adianta declarar todo final de culto? Declara outra parte. E a santificação, sem a qual ninguém
Ah, mas eu venho para a igreja domingo. Mas domingo mesmo tu fica lá fora falando. Eu venho para a igreja segunda, eu venho para a oração. Eu venho para o círculo, eu oro de madrugada. Ora só para aquilo que convém ao teu umbigo. Ora para Deus restaurar você. Ora para você ter a mesma essência. Ora porque eu orei para Deus fazer isso comigo também. Ora para tu parar de falar mal da vida dos outros. Ora para tu liberar o perdão. Ora para você conseguir viver em comunhão. Ora para você parar de ser espectador e voltar a ser adorador no culto. Isso é sério, irmãos. Eu quero terminar essa ministração. Você pode colocar, por favor, Ezequiel 34? Deixa eu ver aqui a partir do verso. A partir do verso 11. Só para você entender o que o pastor quer fazer conosco. Nós estamos pervertendo aquilo que ele fez, irmão. É claro que nós não vamos generalizar, eu me coloco nessa condição, porque se a palavra veio, ela falou comigo primeiro a madrugada toda. Vamos lá, a partir do verso 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as fareis voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvem de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. E em bons pastos a apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecerei, mas a gorda forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Tem gente que não gosta de ser apacentada, não. Mas o propósito de Deus continua o mesmo, você querendo ou não. Ele veio para ligar, ele veio para buscar, ele veio para restaurar aquele traficante que está lá fora, aquele filho teu rebelde, aquele teu marido que não entende, aquela tua mulher que não entende. Ele veio e ele vai fazer o que prometeu. Mas eu creio que para que isso aconteça, irmãos, já que a parte dele já foi feita e consumada, o que depende? Da gente. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Porque eu sei que ele faz muito por mim. A gente canta fiel a mim. Isso eu sei que ele é fiel a mim, sou eu que sou infiel. E um relacionamento onde tem uma pessoa fiel, uma infiel, é um relacionamento abusivo. Hoje está na moda, não é assim? Nós não podemos viver um relacionamento abusivo com Deus, não. Aonde a gente só quer o dadá, aonde a gente só quer receber, aonde a gente só quer que ele faça, que ele vá, que ele produza, que ele entre, que ele faça, que ele peleje, que ele guerreie, que ele faça. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nem adorar a gente consegue mais, irmão. Tem gente que vem para a igreja e não sente nem cosquinha mais. Não sente. Aí a gente fica orando pelos outros, orando pelos outros, orando pelos outros. Quando a nossa vida espiritual está um fiasco. Eu falo isso sempre na tarde de avivamento. Nada te impede de buscar pela tua família. Agora busque por você. Se você é coluna na tua casa, busque pela tua vida espiritual. Busque pela tua santidade. Busque pelo teu coração que está magoado. Porque isso impede as nossas orações. Isso impede a nossa comunhão com Deus. Se depender de vós, tende paz com todos. Porque eu quero ver Deus. Você quer ver Deus comigo? Levanta a tua mão, glorifica o Senhor. Você pode ficar de pé? Vou passar para o pastor, já está orando. Pastor, perdoa extrapolar um pouco, mas eu precisava falar isso.
Hoje o Senhor, Ele quer ligar feridas hoje aqui. Ele quer buscar ovelhas perdidas hoje aqui. Ele quer dizer que Ele se importa com você e que Ele tem obra na tua vida. Eu sei que olhando para o teu contexto atual, talvez você fale assim comigo. Sara, quando ouviu a promessa de Deus para a vida dela, riu. Porque ela riu da condição dela, ela falou comigo. Do jeito que eu estou, é porque você só consegue se enxergar agora, mas os meus olhos, que são como chama de fogo, conseguem te enxergar cheio, conseguem te enxergar restaurada, conseguem te enxergar lavada, conseguem apagar os teus pecados, conseguem te levantar com poder e com autoridade na terra. E onde você foi ferido, Deus vai te usar para curar. Onde você foi ferido, Deus vai te tratar nesta noite e vai dizer: ei, você é ovelha do meu pasto, eu vou te colocar em bom lugar. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim. Se essa mensagem falou com você, vem aqui que eu quero orar com você nessa noite. Essa mensagem é para nós, é para crente.